Deus abençoe a todos, no nome Amém. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez. De manhã nós viemos aqui, aqueles que puderam vir, né? Vieram, né? Os que não puderam, nós oramos por eles também, né? Oramos por aqueles que não puderam vir. E cada culto, né? Cada culto, não importa se seja poucas palavras, cada culto a gente é um passo a mais na vida espiritual. Nós temos que entender isso. Às vezes quem não pode vir, quem sabe, escuta pela internet, é tão fácil, né? Hoje não está difícil. Não está difícil, que antigamente você não tinha condição, mas hoje tem. Quer dizer, se não tem condição de vir, ouve através da internet também, que Deus vai abençoar vocês também. Aqueles que... Os verdadeiros filhos de Deus são abençoados em qualquer lugar que eles estiverem. Na verdade é isso, né? Aqui tem uns pedidos. Eu estava lembrando ali, o irmão Jairo. Essas reuniões que a gente vai fazer, eu quero que o irmão esteja, tá? Com o jovem, tudo mais. Você fica, se não estiver trabalhando, né? É claro, né? Então aqui tem uns pedidos de oração aqui. José das Graças, recuperação de saúde. Nós vamos orar para Deus abençoar. Oração para... Eu acho que está muito alto, abaixa um pouquinho, fazendo favor. Oração para Gabriel Marques, que está com câncer. Eu creio que é uma criança ainda, né? Tá. Nós vamos orar e Deus sabe, conhece mais do que nós e sabe operar de acordo com a vontade dele, né? É isso que nós precisamos de entender. Lucas Rodrigues agradece por mais um ano de vida. Está aqui também. Então a viagem, Marcelo também, ele até pediu para a gente orar por ele. Eu creio que ele deve estar quase chegando lá nessa viagem, que era mais de 300 quilômetros, mas eu creio que ele já deve estar quase chegando. Irmão Rogério Rodrigues pede oração para sua mãe, parece que é Belzina, e sua cunhada Eva Lúcia Batista, que vai fazer uma cirurgia no dia 11/2. Nós vamos orar também e orar pelos irmãos, né, que sempre nós estamos orando. Irmão Divino, irmão Sebastião, irmão Daniel, e todos os irmãos, né, irmão Joaquim. Nós vamos continuar orando, o pastor Joel, a esposa, o irmão Geraldo Castro está aqui, né? E a irmã Rosângela também, a esposa do irmão Silas. Nós vamos continuar orando para Deus abençoar e ajudar ela a ter saúde. E outros mais que estiver doente, nós vamos orar por todos. Pedir a Deus para abençoar a todos. Nós estamos aqui, como hoje nós de manhã, a gente estava ouvindo uma mensagem muito boa para ajudar as famílias, né? Ajudar as famílias, ajudar os jovens, ajudar os pais também, né? Entender melhor a respeito de criar filhos e ajudar os filhos, porque como o Marcelo estava pregando de manhã, e é uma coisa que é a pura verdade. Às vezes nós queremos levar de uma maneira assim, não, tem que ser assim, não, tem que ser do jeito de Deus, né? Quando a gente está aqui na terra, aqui, problemas e mais problemas, os problemas não vão acabar, mas nós podemos amenizar alguns deles, né? Nós podemos ajudar os filhos de alguma maneira. Tem uns que é mais
desobediente do que os outros, mas todos são filhos, né? Todos são filhos. Então a gente tem que ir controlando, a hora que puder dar conselho, sabe? Então é assim que, quando tiver uma chance, dá conselho, para Deus abençoar. Nós, como de manhã, nós ouvimos isso, e nós sabemos quem que é salvo, Deus sabe, né? Às vezes o mais rebelde é o salvo, não é isso? A gente tem que entender isso. Olha Jacó e Esaú, o que dava mais trabalho era o salvo. O outro que tinha um papai, que cuidava do papai. O pai gostava muito, mas Deus gostava do outro, né? Então são coisas que a gente... É só Deus mesmo que pode nos ajudar a entender e tirar as nossas ignorâncias, né? As nossas ignorâncias. Porque não tem jeito de pensar assim, mas não existe nenhum que não é ignorante. Todos nós somos. Isso aí não tem jeito. Não existe outro santo, só Deus é santo. Então assim a gente vai pedindo esse Deus santo para ajudar nós, né, a entender as coisas, né? E que Ele possa nos ajudar mais uma vez nessa noite a entender a mensagem que vai ser pregada também. Isso é um desejo de quem prega também. Às vezes é um pouco difícil para um lado, mas como hoje nós estávamos ouvindo isso também, você tem que entender, começar, como sempre a gente fala, quinta-feira eu preguei um assunto aqui, eu não ia pregar aquele assunto, mas depois aqui eu preguei, mas depois eu estava pensando, né, para ajudar aí essa mensagem que eu vou pregar hoje. Quer dizer, se eu não tivesse pregado, não ajudaria, já era como se fosse o início da pregação. Então Deus sabe melhor que nós, sabe melhor do que o pregador. Às vezes o pregador quer pregar uma coisa, mas Deus quer outra, né? Então vamos fazer a vontade dele, né? Melhor. Vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. A primeira escritura que nós vamos ler é São Mateus 24, a partir do verso 22. Eu quero mostrar para os irmãos sobre a era que nós vivemos. Quero colocar ela na ordem como ela cumpre. Então, para os irmãos entenderem a ordem da era de Laodiceia, como é que ela cumpre. Então, aí nós vamos falar sobre ela. Vamos ler aqui a partir do verso 22, de São Mateus 24. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo, cadáver, que é o corpo, tá? Aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então nós vamos orar e logo que os irmãos assentar, nós vamos ler primeiro os Coríntios, do verso 13, do verso 1 ao 10, mas assentado. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por todos esses pedidos aqui. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, meu Deus, assim como nós estamos pedindo, Senhor, como estou pedindo os irmãos para lembrar desses pedidos, meu Deus, lembra de nós também, Senhor, aqui, Pai, nesta reunião, e ajuda cada um de nós, Senhor, sair daqui com mais
força, com mais poder que vem de Ti, Senhor, para vencer todas as coisas que nós devemos vencer, Pai. Principalmente eu creio que o maior inimigo, como sempre foi dito, o maior inimigo que nós temos é nós mesmos, Senhor. Ajuda, Senhor, a vencer a mim mesmo. Ajuda os irmãos a entender isso, que nós estamos lutando contra a carne. Meu Deus, porque essa carne, ela não é salva, Senhor, e por isso nós estamos aqui nela ainda, lutando. O Espírito dentro luta contra essa carne. O Espírito quer fazer o que agrada a Deus, a carne quer fazer o que agrada ao mundo. Mas, Senhor, ajuda nós, Senhor, nesta hora. Meu Deus, assim como nós vamos orar por esses pedidos de oração, Pai. Meu Deus, o irmão Rogério, Senhor, está pedindo, Pai, pela sua mãe, pela sua cunhada, Senhor, que vai fazer uma cirurgia, Pai. Ajuda. Meu Deus, ele é um filho do Senhor e ele crê que só o Senhor pode fazer isso pelos seus parentes também, Pai. E assim, Pai, nós pedimos a Tua misericórdia e a Tua presença na vida daquelas pessoas, Pai. Meu Deus, também o Gabriel Marques, Senhor, com câncer. Senhor, ajuda, Pai. Meu Deus, essa é uma doença que nem a medicina tem dado volta, Senhor. Mas o Senhor, não existe nada difícil para Ti, Pai. E assim nós entregamos essa pessoa, Pai, em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar dela onde estiver, Senhor. Para Ti não existe distância. Assim nós entregamos essa pessoa aonde estiver. Meu Deus, que através do sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai, que esse demônio possa sair dessa pessoa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, Senhor, José das Graças, Senhor Deus, está recuperando de saúde, Pai. Meu Deus, ajuda ele. Todos nós precisamos de saúde. E esse pedido está aqui, Senhor, porque ele necessita, Pai, de saúde. Que o Senhor possa abençoar e dar a ele saúde, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, também os irmãos que nós falamos, o nome deles aqui, Senhor, aonde eles estiverem, Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia alcança cada um deles, Pai. Meu Deus, e o Lucas Rodrigues também agradece o Senhor por mais um ano de vida. E o Senhor abençoa o Lucas, Senhor. Dá a ele força, Senhor, meu Deus, e dá a ele mais do Teu poder, do Teu Espírito, Pai, para que ele possa fugir do mundo e entrar em Cristo cada vez mais, Senhor, e lembrar que essa vida aqui não presta, mas existe uma vida melhor, e essa vida melhor só encontramos através da palavra do Senhor. E assim nós pedimos por nós também, Senhor. Ajuda cada um de nós, para que nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Marcelo, que está viajando, Senhor, guarda ele onde ele estiver, e também toda a sua família, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos, que Deus abençoe a todos. Mas na quinta-feira eu estava pregando sobre o assunto e entrei no assunto das eras. Todo mundo, os irmãos estão vendo ali as eras da igreja. Então eu disse que ia ler a escritura, vamos ler então. Pode os irmãos ficar sentados mesmo? Nós vamos ler, como vários versículos, então nós podemos ler sentado mesmo. Capítulo 3, do verso 1 ao 10. Eu me recordo de uma vez, o pastor Joel, ele até citou uma coisa que é pura verdade. Ele disse: olha aqui, em 1 Coríntios, Paulo pregou todas as eras, e é a pura verdade, ele pregou as eras. Agora nós vamos ler exatamente a última parte
relacionada à última era. Vamos ver aqui. Que está escrito assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Você já viu Deus falhar? Isso aqui, só Deus não falha. Caridade é Deus, tá? A caridade nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Eu creio que é até o 10 que eu falei isso aqui, até o 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então vocês notam que é exatamente o que o pastor Joel falou. Quer dizer, as eras foram pregadas, aqui era o final das eras, aqui. Vocês notam que isso aqui está dentro da era de Laodiceia. Os dons. Agora, como eu quero mostrar para os irmãos que sempre o que nós fazemos aqui é mostrar para os irmãos mais detalhado os acontecimentos, para os irmãos ficar cientes do que não só o que está acontecendo, mas que já aconteceu. Porque o problema maior nosso é não prestar atenção até no que já aconteceu, porque passar por alto o que já aconteceu é passar por alto tudo. E nós vamos mostrar aqui para os irmãos, eu vou mostrar até através da Bíblia, através da mensagem, como isso funciona. Quero ler algo aqui, primeiro, para depois eu entrar no assunto. Escute bem aqui, perguntas e respostas sobre os selos, só para os irmãos entenderem realmente o que eu vou falar agora. Então escute bem aqui. Aí vocês vão entender como a era é dividida de 40, 40 e 40. Ou mais, 40 anos, mais 40, e continua assim. 40 anos, é sempre 40, termina uma geração. Então, a primeira geração vem com os pentecostais. Depois vem mais uma outra geração, Deus andando no meio dos pentecostais, dando uma chance. E depois vem uma outra geração, Deus condenando os pentecostais. Então, vamos aqui, escute bem aqui, ó. 51 da mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. Após a morte de João Wesley, eles fizeram uma organização metodista. Vocês estão vendo aqui, João Wesley, né? Está vendo? Que é antes da era pentecostal. Veio, ali você continua indo nessa direção e apenas isso resulta naquilo. Agora, eu quero que você observe isso. Veja, agora alguém pode perguntar a respeito dos pentecostais, que eram a terceira era. E você está falando terceira era de Lutero para cá, tá, irmãos? Por isso que nós pregamos na quinta-feira de Lutero para cá. Agora alguém pode perguntar, não vocês talvez, mas alguém através da internet, por que de Lutero para cá? Que a semente que brotou na era de Éfeso, ela morreu na quarta era da igreja.
Ela foi para o pó da terra e levantou com Lutero. Por isso que aqui está falando terceira era, exatamente por causa disso. Lutero, João Wesley e a era pentecostal. São 3 eras. Então vamos lá, agora para vocês entenderem melhor. Veja você, cada uma daquelas eras apenas deu um mergulho no Espírito Santo. Justificação é uma obra do Espírito, quer dizer, Lutero, né? Uma obra do Espírito. Santificação é uma obra do Espírito, mas o batismo é o Espírito Santo. Agora, aqui é que vem aqui você nota que o batismo do Espírito Santo aconteceu exatamente na era de Laodiceia. Exatamente de 1906 até 1946. Era a maneira que Deus estava trabalhando com os pentecostais, dando eles o direito da vida eterna, e foi muita gente salvo dentro desse período. Porque Deus salvava eles só porque eles receberam um dom maior. E quando eles falavam em língua, eles eram salvos durante aquele tempo. Aí vocês vão notar aqui que não houve mensageiro dentro da era. E aí, mas e o mensageiro? É aí que vocês têm que entender. Não houve mensageiro dentro da era dos dons. Ah, mas e o William Branham não importa a vida de William Branham dentro da era. O importante é o ministério quando começa. Não importava a vida de Jesus durante a vida dele até o ano 30. O ministério dele começou no dia 4 de abril do ano 30, quando ele montou naquele jumentinho. Ali começou o ministério, não contava a vida dele para trás, mas contava o ministério dele. Hoje não conta a vida de William Branham dentro da era, mas conta de 1946 para frente. Alguém pode até dizer assim, mas ele profetizou, mas só que as profecias que ele profetizou só pôde ser gravada depois que o anjo aparece para ele. Ah, alguém pode falar, mas Jesus também, com 12 anos ele estava no meio, mas só aquilo. Mas depois o ministério começou, e aquele ministério era cura divina, profetizar e terceira etapa para os perdidos eternamente. Então aqui nós vamos aqui, então escute bem aqui. Então diz aqui, o Espírito Santo. Agora, a razão, deixa eu voltar de novo. Santificação é uma obra do Espírito Santo, mas o batismo é o Espírito Santo. Então, é a razão pela qual foi necessário vir um profeta profético. Nenhum mensageiro para a era. Você entendeu agora? Nenhum mensageiro para a era, porque o Espírito Santo, ele mesmo veio em sua plenitude do batismo. Mas no fim da era, como ela sempre termina sobre as outras, encontramos ali então o mensageiro enviado. E todas essas dúvidas e coisas têm que ser colocadas em seu devido lugar, assim, e então o rapto vem para a igreja. Vocês notaram que durante 40 anos, que era a era pentecostal, por isso que muitos pregadores da mensagem não entenderam a mensagem ainda. Quando o mensageiro disse, a era terminou, eles falam, mas como terminou se nós estamos aqui? Deus não está olhando a carne, Deus está olhando a parte espiritual que Ele está cumprindo. Ele cumpre da maneira dele, tudo dá certinho, nada falha. Você viu que a era pentecostal foi de 1906 a 1946? Aí o anjo aparece para William Branham, dando ele a comissão de pregar o Evangelho. Agora, você sabe o que era essa comissão? A mesma que quando Jesus montou naquele jumentinho, a comissão era de tentar mudar a ideia daqueles sacerdotes.
tirar eles da lei para colocar a graça em ação. Eles não entenderam. A mesma coisa, a manifestação de Deus através do anjo em 1946, quando o anjo aparece, é dizer assim: olha, eu estou andando no meio de vocês, tentando tirar vocês daquilo que vocês tiveram, porque batismo é uma coisa, o Espírito Santo é outra. Batismo ainda é uma obra. Espírito Santo é Deus junto, andando com as pessoas. Então Deus, a partir dali, ele entra em ação para ser chamado Filho do Homem, que é a cabeça. Vocês estão, olha, presta bem atenção ali, ó. Entre a era existe o Espírito Santo. Aquele branco ali é o Espírito Santo que está trabalhando na parte viva, que está reconhecendo a cabeça. Quem é o cabeça? Cristo é o cabeça. Mas a parte branca está reconhecendo que não é mais um dom, mas é o próprio doador dos dons, está aqui para levar o povo ao conhecimento da verdade. Vocês notaram como que muitas pessoas já passaram por alto? Onde já ficou o que eu estou pregando aqui? Onde ficou? Quantos anos já passaram? E praticamente quase ninguém entendeu. Praticamente agora já está chegando a rejeição total da mensagem, quando as pessoas não entenderam nem o início, nem sabem o que significa a era. Eu posso ler mais algo aqui ainda, escute bem aqui. Vamos aqui, nessa mensagem aqui é o único lugar de adoração provido por Deus. Deixa eu ler aqui, só porque eu vou ler o parágrafo 148, depois 156, para os irmãos entenderem melhor o que eu estou falando. Agora, vocês notaram que cada 3 anos, depois de uma grande reunião, o que acontece? Uma denominação. Aí ele vai falar que, mas só que esse ministério não para, ele nunca torna uma denominação. Mas ele diz, mas o homem pode fazer dele uma denominação, mas ela mesma nunca, jamais será uma denominação. Essa mensagem estará aqui até o dia que o rapto acontecer. Essa é a verdade, que é Deus aqui na terra, andando com o povo como ele andou com os discípulos, sabe? É isso, ele está andando com o povo vivo, dando ânimo, colocando ordem, mostrando a verdade e mostrando quão perto está. Ele sempre avisando. E muitas vezes nós viemos num culto, amanhã nós não sabemos nada a respeito. Mas por quê? Não é para ser assim. Pois você não crê que Deus está em vocês? Pois é. Então esse Deus que está em mim e em vocês deve alertar e mostrar o que passou e mostra o que está acontecendo. Ele não vai deixar o eleito para trás. E sempre dizendo assim, ou então com os discípulos no caminho de Emaús, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Será que está ardendo o nosso coração quando nós ouvimos a verdade? Ou é só vem aqui e volta para casa só para dormir? Então vamos lá. Então o que acontece? Uma denominação. Isto já tem 20 anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro moribundo, que isto nunca aconteça assim. E se eu partir, nesta geração, que as pessoas que creem nesta mensagem nunca tolerem uma denominação. Amém. Deus irá, aí tem uma reticência, vocês morrerão aí mesmo.
se colocar ela como uma denominação, a minha igreja, sabe? Só isso aí, a minha igreja, não. Aqui, para ela nunca ser uma denominação, é a igreja de Cristo da terra. Então ela nunca será uma denominação. Mas qualquer coisa, o meu tabernáculo, ou a minha igreja, ou o meu pastor, aí pronto. Aí nós estamos arrasados, né? Nós estamos arrasados. Então vamos lá, para vocês entenderem. Eu só estou colocando algumas coisas aqui para vocês entenderem. Então disse aqui, ó, que vocês nunca tolerem, Deus irá, vocês morrerão aí mesmo. Lembre-se disso, na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês, não importa quão sinceros vocês sejam, tomarem um homem como líder em lugar do Espírito Santo para confirmar sua palavra, essa é a hora em que vocês morrerão. Está vendo? Nós estamos aqui apenas para repetir a palavra de Deus, mostrar realmente o que Deus está fazendo, o que Ele já fez. Nós estamos aqui para isso, para alertar as pessoas a não passar por alto o que Deus está fazendo. Então vamos terminar esse parágrafo aqui. Então diz aqui: a semente genuína não pode, porque não resta nada depois da semente. É a mesma coisa que esteve lá no princípio. É a noiva que caiu dentro da terra para produzir o grão de trigo novamente. Notem. Agora vamos aqui no 156. E lembra-se de como acabamos de estudar as eras da igreja? O mensageiro, a era, sempre vem exatamente na morte da outra era da igreja. Está vendo? Quer dizer, não foi os primeiros 40 anos, que era exatamente os dons que Deus enviou para salvar as pessoas, mas para que a outra geração, ou aqueles pais, ensinassem os seus filhos a continuar servindo a Deus. Porque Deus não para. Não era para parar como eles pararam e com os dons, e parou com os dons. O que está acontecendo? Só mentira, porque profecias mentirosas, tantas coisas mentirosas. Mas a profecia verdadeira é essa aqui, ó. Tá? Essa é a verdadeira. E quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado. Aqui está o que é perfeito. A mensagem é Deus na terra. Por isso não é o homem, é o homem chamado Jesus, o Filho do homem. Não é o homem chamado William Branham, é o homem chamado Jesus. Ele é o Filho do homem. Por isso que o próprio mensageiro nunca deixou ninguém colocar o olho nele. E ele pregou os ungidos dos últimos dias. Ele falou: olha, vocês têm que olhar, o 7º anjo está revelando o Filho do homem. O 7º anjo não é o Filho do homem. Ele está revelando o Filho do homem porque ele deixou a casca. Quem é a casca? Vocês notaram o título aí? Ó? Enquanto a casca está verde, a semente está verde, a casca ainda tem vida. Mas quando a semente começa a amadurecer, a casca seca. E a casca são a era pentecostal que Jesus advertiu a todos nós para ter cuidado com ela, que é uma era perigosa. Os espíritos que vinham trabalhar dentro da era é um perigo enganar. Se fosse possível, enganaria até o eleito. Se fosse possível. O eleito não é enganado exatamente porque existe uma verdade para tirar ele da coisa errada. Agora, as pessoas, por exemplo, que realmente, como sempre a gente fala, às vezes as pessoas ficam
na igreja, por que a gente adverte as pessoas o tempo todo? Porque às vezes a pessoa senta no banco aí, e se a gente não prega a verdade, nós vamos ser culpados porque ele foi embora. Mas se nós pregamos a verdade, nós não somos culpados se a pessoa vai embora. Mas se a gente deixar de pregar a verdade, nós vamos pagar o preço por aquilo. Então, por isso que nós temos que tirar essa verdade aqui e expor para os irmãos entenderem. Então, vamos mais aqui. Então, o mensageiro, a igreja, sempre vem exatamente na morte de outra era da igreja, sempre. A morte dos pentecostais produz o arrebatamento da noiva. Entendeu agora? A morte dos pentecostais produz o arrebatamento da noiva. Isso não é eu que estou falando, não, isso é Deus que está falando. Porque Deus enviou o mensageiro, foi para expressar a sua própria palavra, para mostrar. E agora nós estamos aqui para repetir as mesmas palavras que Deus trouxe através desse homem, para deixar o povo alerta. Qualquer hora dessa, deixa eu terminar, depois eu quero voltar aqui e ler São Mateus, na outra parte, que é a parte dos outros 40 anos, só para os irmãos verem, que esse anjo aparece. Primeiro, eu já mostrei para vocês, que a era pentecostal começou em 1906 e até 1946. Depois, Deus envia um anjo para trazer a mensagem dentro da era, para advertir aos pentecostais que Deus estava na terra e que eles não podiam passar. Quando chega no final de quase outros 40 anos, sabe o que acontece? Aí Deus chega diante dos pentecostais e diz: já está terminado para vocês. E aí os selos, aí a nuvem aparece e os selos também é aberto. E os selos é o que? A terceira etapa. Está vendo? A terceira etapa. A nuvem apareceu em Êxodo 19 para condenar aquele povo que estava seguindo Moisés sem entender a mensagem de Moisés. Aí aparece a nuvem condenando. E outra coisa, olha, Deus estava tão irado que disse: ó, não deixa nenhum animal chegar perto do monte, senão morre. De tão irado que ele estava, porque o povo tinha rejeitado o mensageiro. E hoje? E hoje? Pense bem. Então vamos aqui. Então a morte dos pentecostais produz o arrebatamento da noiva. Está vendo? A morte de Lutero produziu Wesley. Está vendo? A morte de Wesley produziu os pentecostais. A morte dos pentecostais produz a mensagem agora. Aqui está bem aqui, padronizado por toda a Escritura. Não há nenhuma Escritura na Bíblia que não se conecte com uma com a outra. Está vendo? Todos esses tipos. Eu não tenho instrução, mas tenho o Espírito Santo que me mostra através de outro canal, que me ensina da natureza, e isto é pela palavra. Tem de ser a palavra as coisas que estão prometidas. Vocês notaram que quão bom é a gente seguir a mensagem, porque a mensagem está certa. E é por isso que eu leio as mensagens. Eu tenho tantas mensagens aqui, é claro que não vou ler todas, mas está aqui, ó, uma prova do que Deus está fazendo. Vocês notaram? Agora vamos lá. Eu vou ler agora em São Mateus os outros 40 anos do período que nós estamos, ou que a mensagem chegou e que já passou também. Vamos lá. São Mateus 24, ainda 24, só para os irmãos verem, porque eu quero mostrar para os irmãos, é isso, essas fases da era. E não confundir os irmãos e dizer que a era não terminou. Diante de Deus, diante dessa palavra, a própria mensagem já declarou, e Deus já declarou que a era terminou. Agora, não, a era terminou. Ele não está falando que a carne humana terminou.
A era, no sentido espiritual, já terminou, porque Deus já desceu para condenar o mundo. Não vamos mais aqui. Aqui agora, 24, para a gente falar da outra geração. Nós já falamos de 1906 a 46. Agora vamos falar dessa geração que Israel foi para a Palestina. Como Jesus disse que todas as coisas tinham que acontecer exatamente dentro da era, desse período de 40 anos. Aí vocês vão notar que aconteceu exatamente o que ele disse, que aconteceria: a ida dos judeus para lá, a revelação da palavra, o anjo aparecendo para os gentios e revelando toda a palavra. Vocês estão vendo? Olha aqui agora, vamos lá. 32 de São Mateus 24. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Você sabe que essa parábola é Israel voltando para a Palestina. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Agora, por que ele está falando essa parábola? Porque aqui no 21 ou 22, antes que ele terminasse ou pregasse mais a última mensagem para os judeus, ele foi diante de uma figueira e não encontrou nada naquela figueira. Ele sabia que não tinha, mas aquilo era exatamente um tipo para provar que ele andou no meio dos judeus e não tinha fruto nenhum. E que ele agora ia deixar os judeus para encontrar fruto entre os gentios. E agora, aqui, ele está mostrando o quadro agora, que ele está deixando os gentios e vai voltar aos judeus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E não passará esta geração que viu Israel retornando, sendo que toda a mensagem fosse pregada dentro dos 40 anos. Vocês notaram que a mensagem foi pregada dentro dos 40 anos? 48 Israel se tornou uma nação. O anjo apareceu em 46 para o profeta, dando ele a comissão de pregar o evangelho. Dentro desses 40 anos, toda a revelação veio a nós. Toda. E até a condenação dos pentecostais, que em 62 ele pregou a mensagem: está terminado para vocês. E pessoas lêem aquilo, é como se não estivesse lendo nada. Aquilo está dizendo assim, ó, em 1962 Deus não trabalhava mais com as igrejas, porque agora Jesus, o Filho do Homem, tinha andado desde 46 no meio das pessoas. O Filho do Homem, Jesus, estava andando através de um homem. E eles não entenderam aquilo. E por eles não entender, chegou a hora que Deus falou: ó, está terminado para vocês. Quer dizer, eu fiz tudo que podia para vocês entrar, vocês não quiseram. E aí ele declarou em 62, está terminado. Aí em 63, ele aparece na nuvem. E por que essa nuvem não apareceu antes? Ela apareceu porque a nuvem sempre foi assim. A nuvem nos dias de Moisés, lá também, não no 19, mas para tirar Israel, a nuvem, quando o inimigo estava aproximando, a nuvem passava para trás e tirava as rodas dos carros dos inimigos. Aí eles tentavam, quando estava aproximando, as rodas caíam, e só podia dizer assim: é Deus que está. Quer dizer, mas e agora como voltar para trás? Como ir para frente, pois você já rejeitou a mensagem? Como voltar para trás se o mar ia fechar? E agora? Agora
é encontrar a morte mesmo e o lugar onde procurou. Mas graças a Deus nós estamos procurando vida. Nós estamos procurando a vida, e a vida está na palavra. A fé para o rápido está nas mensagens. Então nós procuramos a vida porque ela está aqui. Está vendo? Então, dentro do período, olha, vamos contar de 46 para dar 40 anos. Veja, em 63 o selo foi pregado dentro. Por isso Jesus disse: essa geração que viu Israel voltar não passaria sem que tudo fosse pregado. Pode dizer mais a verdade para você: sendo que tudo fosse revelado à noiva gentia. E foi revelado. E dentro do período, Deus ainda levou o mensageiro. Mas ficou o principal. Deus ficou. Porque Deus nunca deixa o povo dele sem testemunha. O homem foi embora e Deus ficou. João Batista foi cortado no pescoço, mas Jesus ficou. Então é sempre dessa maneira. Deus não deixa o seu povo sem testemunha. Agora, nós é que temos que estar sempre mostrando essa verdade para o povo não passar por alto. Eu vou sempre lendo umas partes aqui, mas eu creio que aqui tem uma parte aqui que a gente... Deixa eu ver se eu anotei uma parte aqui dessa mensagem. Eu anotei em cima, deixa eu ver qual. Provando a sua palavra, está aqui, ó. Provando a sua palavra, 223. Deixa eu só ler um parágrafo aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. 223. Notem também João 14, 12. Ele disse: fareis as obras que eu faço. Todas essas outras escrituras, o que ele faz? Ele está aqui agora provando, não a era de Lutero, não a era de John Wesley, não a era pentecostal. Você entendeu? Não está aqui provando nem a era de Lutero, nem a era de John Wesley, nem a era pentecostal, porque a era passou. Está vendo? A era passou no sentido de Deus, já ficou muitos anos para trás. Não a era pentecostal, não a era batista, não a era presbiteriana. Aí diz aqui: temos estudado isso mesmo, e provamos pela história na Bíblia. Mas qual? A era do Filho do Homem sendo revelado para trazer essas coisas, para cumprir a palavra, quando tudo deve se cumprir. Está vendo? E vemos isso, e é a verdade. Não a era pentecostal, mas a era do Filho do Homem. A era quando Deus viria para colocar a sua igreja na ordem, para ele levar para uma outra dimensão. Nenhuma daquelas obras, daqueles movimentos faria isso. A justificação não faria, tá? Santificação não faria, mesmo o batismo, que é um batismo, não é o Espírito Santo ao todo, mas aqui está o Espírito Santo para fazer essa obra, para colocar o povo e fazer uma mudança nesse povo. Jogar esse fora e dar um outro novo. Jogar no sentido que eu estou falando, liberar, quer dizer, mas como que libera? Nós também temos que ter esse entendimento. Como é que ele é liberado? Quando nós damos mais atenção a Deus do que o corpo. Nós alimentamos mais Deus do que o próprio corpo. E Deus foi o que escreveu a palavra. Deus é que deixou a mensagem. E Deus é a própria mensagem. Então nós estamos ouvindo quem falar? Deus falar. Deus é o Filho do homem. Como sempre nós estamos falando, por isso que eu falo, todas as mensagens, se vocês prestarem atenção, nós estamos sempre mostrando isso.
Por que que essas três raças de pessoas, judeus, samaritanos e gentios, têm que ouvir no final, como lá o samaritano ouviu e aceitou? Os judeus não aceitaram, porque se eles aceitassem nós estaríamos perdidos. Mas agora Deus vem e fala com os gentios para tirar uma noiva. Está aqui como filho do homem. São Mateus 24, versos 29 a 31, ele volta para os judeus como filho do homem, para eles ser salvos, porque senão eles não são salvos. Então por que que Deus, não foi Deus que rejeitou os pentecostais, foi eles que rejeitaram a Deus. Eles rejeitaram, porque Deus andou no meio, e Deus irmãos, é por isso que às vezes surge doutrina errada, é isso aqui, ó. Apocalipse 10, verso 11, por exemplo, é esse cumprimento que eu estou falando aqui. Em 46, o anjo aparece e dá a comissão William Branham. Em 47, ele começa a pregar. E dentro desse período, o mesmo pastor que consagrou William Branham conta para ele que o anjo tinha aparecido para ele e falou com ele que ele ia orar para reis e monarca e tudo mais. Ele falou: mas como você vai fazer isso? Você não tem nem a 7ª série. Ele disse: eu não sei, só que Deus falou que eu vou fazer. Mas por que Deus falou que vai fazer? Porque em Apocalipse 10, verso 11, começa o ministério. Agora, existe grupo aí que do verso 11 para cá é a noiva. Agora, como que essas pessoas vão para o céu? Quando eles estão transtornando ou tirando a verdade de Deus para colocar uma mentira. Porque é mentira, porque aquele verso ali é o ministério do Filho do Homem. E lá está falando que, olha aqui para vocês verem uma coisa. Agora eu te pergunto se a noiva fez isso. Vamos lá. Aqui, 10 verso 11. Quer dizer, João tomou o livrinho e comeu. Por quê? Por que João comeu o livrinho? Porque ele não podia falar nada. Qual é o anjo que falou com ele? O mesmo anjo que apareceu para ele lembrando. Falou: olha, João, você não pode falar nada. Guarda o livro. É claro, você já viu algum ou alguém dizer que João, é claro, João entendeu, João ouviu, mas não escreveu. Mas ele ouviu, e depois no final ele comeu o livro. Em outras palavras, assim, ó, come isso, fica só com você. Mas haverá um no final que vai expressar o livro que você come. Então, no verso 10 diz assim: e tomei o livro da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Ponto. E ele disse-me, o anjo disse para João: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Importa que essa revelação venha novamente. E já veio, já foi cumprido, e está sendo rejeitada por não entender. Está aqui diante de nós, diante de mim, diante dos pregadores da mensagem, está tudo aqui. E já aconteceu. William Branham pregou para reis, ele orou para reis, porque ele era o cumpridor daquele versículo. Ali dá início a mensagem, os 7 trovões. E aqui está diante de nós os 7 trovões. Os 7 trovões é uma revelação para preparar a noiva para sair da terra. Não é algo que está... quando a pessoa fala assim, parece que é algo que vai passar por cima de nós. Não, é algo que está andando conosco. É a voz de Deus aqui em comando, andando. Como andou com Maria e Marta. Jesus com Maria e Marta já era a ressurreição e a vida.
Está vendo? Então a mesma coisa está aqui diante de nós, andando conosco, e nós precisamos de prestar atenção, porque senão ele vai embora e nós vamos ficar. A mensagem do rapto. Eu quero só ir lendo para os irmãos entendendo realmente o que eu estou falando, porque a gente precisa de testemunha, e quem é testemunha aqui é Deus. Eu não posso colocar um pastor como testemunha. Tem que ser o verdadeiro pastor. É Jesus, é esse pastor, e ele é testemunha de tudo. Qualquer um de nós que pregamos a mensagem, nós temos um testemunha, um que pode testemunhar, é o próprio Deus. Ninguém. Agora, veja aqui, 72 da mensagem do rapto. Escuta bem aqui, que vai falar a mesma coisa aqui, porque tem pessoas que falam assim, mas será que é verdade? Para mim é a pura verdade. E para vocês? Então vamos aqui, vocês vão entender agora. Ó, escute bem aqui, ó. Parece que eu estou vendo, tem pessoal de Montes Claros ali? Ah, tá ali também, Deus abençoa vocês. Então veja aqui agora, ó, escute bem aqui, ó, 72, que vocês vão entender agora. Agora vejam que estas coisas são portadoras à vida. Essas coisas, agora o que ele vai falar? Lutero? São portadoras à vida. Vamos lá. Agora vejam que essas coisas são portadoras à vida. A vida que veio através de Lutero foi o que formou o avivamento de Wesley. A vida que saiu de Wesley foi a que formou o movimento pentecostal. A vida que saiu de Pentecostes forma o trigo. Estou agora? Quem é o trigo? Jesus não disse, ó, eu sou a semente do trigo. E agora está sem nenhuma casca. É a vida perfeita. A vida é Deus na terra, para tirar um povo sem casca também. Ele está aqui sem casca, sem obras, essas coisas de pentecostais. Não, isso passou. Agora é a vida, Deus mesmo aqui, para tirar um povo sem a casca. Essa casca tem que sair fora, e a vida que está aqui dentro te dá um novo corpo para você sair da terra. É isso que nós precisamos de entender. Então vamos lá. Então diz, a vida que Lutero formou o avivamento de Lutero, de Wesley, a vida que saiu de Wesley formou o movimento pentecostal, a vida que saiu de Pentecostes formou o trio. Porém, eles unicamente são portadores da verdadeira vida, a mensagem. Amém. Viu? Porque a mensagem é Deus na terra. Amém. E a mensagem foi chamada Filho do Homem, não em outras eras. O mensageiro, quase em todas as mensagens, ele insiste em mostrar para a gente, olha gente, entre os gentios isso nunca tinha acontecido. Dessa vez está acontecendo aqui, o Filho do Homem está aqui, porque o Filho do Homem, no sentido das três, como eu estava falando, dos três filhos de Noé, porque são três raças de gente que veio, judeus, samaritanos e gentios. Então eles, e como os três reis magos também, eles tipificavam as três raças de pessoas ali. Então, aqui a gente vê que esse povo tem que ouvir esse movimento de Deus na terra como Filho do Homem. Jesus como Filho do Homem, ele revelou a quem? Não a nação judia, mas aqueles discípulos que faziam parte da noiva. Mas a nação judia não recebeu ele como Filho do Homem, porque não podia. Porque Deus mesmo cegou os gentios, cegou os judeus, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade. E eu e você está tendo a oportunidade de agora receber essa manifestação como Maria, como eu disse, Maria e Marta.
Vocês notam aqui, ó, a mensagem diz assim, o alarido. O que é o alarido? É o mensageiro preparando as pessoas. O que é a voz de arcanjo? É o poder de ressurreição que está já aqui. E quem é a ressurreição e a vida? Jesus. Está vendo? E ele, como filho do homem, para provar isso para nós, ele fez isso. Como filho do homem, ele não ficou sabendo que Lázaro ia adoecer. Ele não ficou, porque se ele ficasse lá, ele ia orar por ele, ele ia ser curado. Mas o que ele fez? Sabendo que Lázaro ia morrer, o que ele fez? Foi para longe, esperar Lázaro morrer. Mas por que ele tinha que esperar Lázaro morrer? Para provar para aquele povo que ele não era só um profeta, que ele não era só um homem, ele ainda era a ressurreição e a vida. Quando nós falamos aqui que o Filho do Homem está aqui, não é um homem, é Deus na terra, é um ministério chamado Filho do Homem. Por isso nós não podemos pregar errado, porque se nós pregamos errado, eu posso até, deixa eu ver se eu encontro algo aqui também, nessa mensagem aqui, falando sobre pregar errado. Deixa eu ver aqui. Eu estava lendo uma parte aqui nessa mensagem. Deixa eu ver se é aqui. Ele fala que, olha, não adianta, se você está, não vou procurar, se você estiver num lugar errado, sai de lá. Sai de lá. Por quê? O erro não pode, você não pode colocar erro na palavra. Tá? O homem em si, nós como homens e mulheres, nós somos errados, mas Deus não erra. E não vai sair ninguém aqui da terra pelo erro. Só vai sair daqui pela verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você lembra de uma mensagem que eu li aqui sobre o alto caminho? Pois é, ele diz: mas no alto caminho há um caminho, no centro. E o profeta chegou até a pregar sobre isso. Ele disse: olha, nós temos que andar no centro do caminho, porque a sujeira da estrada, por exemplo, eu lembro que uma pessoa comentou com ele isso, falou: mas se andar no meio, a pessoa pode ser atropelada, mais ou menos nessas palavras. Ele disse: mas só que esse aqui, caminho, só tem um sentido único, ele só vai, ele não vem, ele só vai, é sentido único. E ele diz que toda sujeira, quando faz um asfalto, ele já é assim, para a sujeira ir para a direita e para a esquerda. Então você não deve seguir nem a direita nem a esquerda, segue o caminho. Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é tudo. E ele só anda, ele é o centro do caminho. Há um alto caminho. E o profeta diz: mas nesse alto caminho há um caminho. E esse caminho é o centro desse alto caminho. Então, quem estiver, ele até chegou a falar que tem muitos que estão nesse alto caminho, mas ainda não está no caminho. Já pensou uma coisa dessa? Só aquele que está no caminho, tá, é que vai chegar lá do outro lado. Vocês notaram o que o profeta diz no terceiro êxodo? O profeta, ou Deus mesmo, falando, é claro, né? Falou assim: ó, esta coluna de fogo nos guiará até o milênio. A coluna de fogo. Por quê? Porque a coluna de fogo é Deus. E Deus é essa mensagem. Agora, como é que eu vou enxergar o caminho? Está aqui o caminho. Ó, esse é o caminho. Vocês notaram que eu li aqui, ó, o único lugar de adoração? Aqui, está vendo? Ele diz: qualquer pessoa que... Porque tem pessoa, irmão, isso não é normal do ser humano. O ser humano, assim, não pode ver um homem, um pastor que é considerado grande, que ele só fica atrás dele. Só falta dar tapinha nas costas. É desse jeito. Mas isso aí mata as pessoas.
E isso faz com que as pessoas não vejam o Deus simples que está na terra. O que quer seguir é nome de pessoas. Nós temos um nome que nós devemos seguir. Esse nome é Jesus. Não há outro nome. E por isso que ele falou assim: quando vocês colocarem um homem no lugar do Espírito Santo, vocês morrem aí. Isso significa assim, que o homem toma uma posição. Eu já vi pastor falar isso. Esse meu ministério é aprovado. O ministério do Filho do Homem é aprovado. Amém. O ministério do Filho do Homem é aprovado porque Deus que aprovou o seu ministério. Amém. Por isso que o próprio William Branham deixou isso claro. Falou: olha, gente, eu sou, o sétimo anjo está revelando o Filho do Homem. Vocês podem separar isso agora? Ele ainda perguntou: vocês podem separar? O Filho do Homem está aqui porque ele já deixou a casca, quer dizer, deixou os pentecostais. Então, é uma semente verdadeira. O que é a semente? Não é a palavra de Deus? Pois é. Então, a semente verdadeira está aqui. Mas por quê? Porque essa semente verdadeira, ela estava lá no Jardim do Éden. Você sabia que a semente verdadeira era a palavra de Deus no Jardim do Éden? Adão, se ele tivesse vivido por aquela palavra, não havia morte. Porque naquela palavra que Deus diz, árvore da vida, era só vida. Árvore da vida, é só vida. Primeira era da igreja em Apocalipse, vocês notam que essa árvore da vida, que é o próprio Jesus, já começa a dar fruto. Mas por que deu fruto? Porque lá em São João 12, ele teve que passar pelo processo. Você lembra que os gentios, os gregos que eram gentios, queriam ver Deus? Nós queremos ver Jesus, quer dizer, nós queremos ver Deus. Aí quando chegou perto do Deus que estava em carne humana, a resposta para eles foi: se a semente do trigo não cair na terra, ela fica só, mas se cair, dará muito fruto. A minha alma está perturbada, que direi eu? Pai, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Você viu a resposta? A resposta que eles queriam, mas como eles gregos, eles eram gentios, eles não podiam ver o Filho do Homem, porque o Filho do Homem estava no meio dos judeus exatamente para cegar os judeus, e ele não podia manifestar aos gentios como Filho do Homem, porque a primeira parte dele para os gentios é Filho de Deus, começando em Atos dos Apóstolos para cá. Vocês notam que durante as eras ele é o quê? Filho de Deus. Gente, não precisa ter medo de responder não, gente. Você sabe, durante as eras, Jesus manifestou como Filho de Deus. Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi, mas no entre e meio ele manifesta, está aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Está vendo? É bom que a gente lembrar das mensagens, né? Na hora a gente lembra. Então vamos aqui? Vamos aqui. 200, eu não sei, eu acho que nem anotou, o irmão Silas nem anotou não. Mas eu vou ler aqui 221 da mensagem, provando a sua palavra. Escute bem. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passada, viu? Já tinha passado, quando ele estava pregando a mensagem aqui, ó. Eu creio que foi em 1964, essa aqui. As eras já tinha passado, tá? E todas as coisas que ele prometeu, de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu, e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isto no quadro aqui para nós, e mostrou, e ele próprio desceu e confirmou isto como sendo correto. Você sabe que Deus desceu lá, tinha mais ou menos 500 pessoas dentro da igreja e desenhou as eras da igreja com o seu próprio dedo. Como foi na festa de Nabucodonosor, de Belsazar. Deus desenhou as eras com o próprio dedo.
provando que era ele que estava aqui, e provando depois que o William Branham fez esse gráfico aqui, ó, e Deus desceu para confirmar e desenhou na parede a mesma coisa que o William Branham tinha desenhado, como uma confirmação. Então disse aqui, no quadro para nós, e mostrou, ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, e estamos no fim da era de Laodiceia, ele prometeu em Lucas 17:30, que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma. Por que Deus revelou como Filho do Homem para Sodoma? Você sabe? Para transformar o corpo de Abraão e Sara. Por que ele revela como Filho do Homem aqui? Para transformar o nosso. É para isso. Como é que nós não vamos crer? Sabe? Como é que nós não vamos crer? Como uma reunião que nós tivemos, eu estava mostrando isso. Às vezes tem uma divergência por falta de conhecimento. Mas se você conhecer a verdade, você ajuda as pessoas. Se você não conhece, você piora a vida das pessoas. Então vamos lá. Ele prometeu e seria revelado nos últimos dias, como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível. Quer dizer, ele já fez isso? Será que nós já entendemos? Está vendo? É impossível. Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes: Filho do Homem, um profeta. Lá para os judeus, tá? Um profeta. Deixa eu voltar aqui. Um profeta. O Filho de Deus, o Espírito Santo. Quer dizer, durante as eras. O Filho de Davi para o milênio. Mas no entremeio, nessa conjunção, agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se-á como? O quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem, tá? Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente, para manifestar Malaquias 4, e nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo denominacionalismo, e voltarão à palavra original para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz. No entardecer haverá luz. Não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava lá no Oriente está aqui no Ocidente. A mesma cabeça, não corpo. Quer dizer, o mesmo Jesus que estava lá na Palestina está aqui no nosso meio, para tirar um povo, e sendo Filho do Homem. Se você não crê nele como Filho do Homem, você não tem transformação. Porque o nosso pai Abraão creu como Filho do Homem. Ele apareceu para ele de várias maneiras. Em Gênesis 17 ele apareceu para ele como Deus Todo-Poderoso. Mas o que foi aquilo? Dizendo assim, ó, eu sou um Deus que tem sede, eu sou El Shaddai, nutra-te de mim. Em outras palavras, Abraão, você está tão velho, mas eu posso mudar a sua vida, eu posso mudar seu corpo, para você receber o filho prometido. A mesma coisa, nós somos velhos, então, mas eu posso mudar as suas vidas, para você receber o filho prometido que virá nas nuvens. Porque o problema hoje mudou. Eles estão pregando essa vinda aqui como segunda vinda,
esquecendo que a segunda vinda é quando ele vem buscar. E não adianta a gente misturar. Se eu misturar as vindas, nós não recebemos nada. Porque quando ele vier lá, ele não perdoa ninguém. Ele está aqui perdoando. Agora, como que ele vai me perdoar se eu estou errado? No sentido doutrinário. Porque ele está me perdoando porque eu estou errado, porque eu sou um homem falho. E vocês também. Ele está aqui nos perdoando, colocando a gente na posição. Mas ele não vai perdoar um homem falho na doutrina. Porque a verdade dele é correta. E agora nós somos aqui repetidores da verdade que ele está aqui. Ele é Deus na terra como filho do homem. Agora, como que eu vou tirar de Deus e mostrar, não está certo, então eu também não sou nada. Então eu sou um fechador de porta, como foi o sacerdote lá quando Jesus estava na terra. Ele falou, não, esse homem não crê nele não, porque ele não é nada. Jesus pregou para eles a última pregação, lê, chega em casa, São Mateus 23, que pregação para aqueles sacerdotes, seus raça de tudo, vocês ficam na porta, não entram e nem deixam ninguém entrar. Mas ele deixou para pregar o último sermão para eles, São Mateus 23, porque São Mateus 24 já é para os gentios. Vocês já notaram que São Mateus 24 é para os gentios? Já é os selos, pregação de selo. Mas 23 ele falou o que ele tinha que falar com eles. Sabe? Por quê? Porque ali já era o último sermão, ele já tinha sido rejeitado. Mas chegou na cruz, como foi ele mesmo que chegou na cruz e ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Quer dizer, foi eu que ceguei eles. Perdoa eles, mas volta o evangelho para eles. Você nota que quando voltar lá, fala que é uma nação que vai aceitar num só dia. Quer dizer, rapidinho eles vão aceitar ele como filho do homem. Mas agora, quando eles aceitar, é tarde demais para nós. Porque a maioria das pessoas, o mundo inteiro, está esperando pela vinda de Cristo. Mas eles esperam pela que vem. Eles esquecem que antes que aquela acontece, Deus tinha que fazer uma obra na terra. Eles não entenderam a Bíblia, eles não entenderam Malaquias 4, eles não entenderam, mas o eleito entende. A obra de Deus é na terra, então Deus está fazendo essa obra, mudando a nossa natureza e colocando a dele. E a natureza de Deus é de rejeitar o mundo e aceitar a verdade. É rejeitar a mentira e aceitar a verdade. Essa é a maneira que Deus trabalha. Então Deus está dentro de nós exatamente para mudar os desejos. O desejo do homem é só correr de Deus, não é isso? Adão não correu, tu arrumou uma igreja para ele? Aí Deus chegou e falou assim, Adão, essa igreja sua não serve. Essa igreja que você inventou aí, você está nu do mesmo jeito. Diante de mim você está nu. Eu vou fazer uma para você, eu vou matar um cordeiro e te vestir. A mesma coisa, vou te vestir através de um cordeiro, mas um dia eu venho como cordeiro e ainda pago o preço e te levanto ainda. Então não adianta você encontrar uma igreja com cobertura, vai falhar. Encontra Deus, encontra o Filho do Homem, que você está coberto em tudo. Deixa eu ler um pouquinho aqui na mensagem, está faltando uns minutos ali ainda. Quero ler na mensagem o sinal. Vamos ler aqui a mensagem do sinal, 56 a 63, eu creio que dá para a gente ler. 56 a... escute bem aqui, E hoje, cada igreja, cada indivíduo que não está e não pode mostrar esse sinal do Espírito Santo está morrendo espiritualmente e morrerá. Aqui, o sinal do Espírito Santo, que é a vida de Deus na pessoa. Agora,
O anjo da morte, se lá no Egito passou o anjo da morte, pense bem na era de Laodiceia. O anjo da morte, está escrito na mensagem, o anjo da morte está visitando as casas. E o anjo da morte só respeita o sinal. E o sinal, é claro, o sinal é o Espírito Santo, mas o que protege a pessoa é o sangue. Então o anjo tem que ver o sangue. Se ele vê o sangue, agora, por que o eleito é protegido? Porque o sangue é por ele. O sangue, o anjo, eu tenho uma mensagem para pregar depois, vou pregar para os irmãos como é que o sangue de Deus, ali, quando ele veio, o sangue era de Deus para proteger o corpo. Jesus foi um homem na terra, e tudo que ele fazia, ele mamou em Maria, tudo ali, ele era o pó da terra, mas o sangue que estava nele era Deus. O que fazia a separação daquele corpo era o sangue, porque o sangue ia para o pó da terra, porque ele era do pó da terra. Ele mamou em Maria, ele comeu peixe, ele fez isso, fez aquilo, mas aquele sangue que estava nele era do varão, e o varão é Deus. E aquele sangue que fazia a separação e mandava tudo que era ruim para o inferno. Então aquele sangue fez a separação. Quando ele morreu na cruz do Calvário, é tanto que quando o Espírito viveu nele, foi para o deserto, foi tentado pelo diabo e tudo mais, mas quando chegou na hora de morrer, o Espírito o deixou. Ele foi só. E o Espírito deixou porque o Espírito já tinha aprovado aquele cordeiro. Aquele cordeiro já estava aprovado. Você já leu a conferência, a mensagem de conferência? Conferência está o cordeiro e a pomba. A pomba é o Espírito Santo, e o cordeiro. E o cordeiro, a pomba perguntou: e você vai morrer por esses féstios, esses pecadores? Você está decidido a morrer? O cordeiro disse: eu estou decidido, eu vou morrer por eles. E a pomba é o Espírito Santo. E ele foi e morreu. E quando ele morreu, nós morremos com ele. Mas está escrito em Romanos 8, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais. É o Espírito, o mesmo que estava em Jesus, está em nós. Por quê? Porque o sangue separou, aquele corpo morreu, mas a vida de Deus é o Espírito Santo. O sangue foi exatamente para liberar a vida de Deus para aqueles que iam viver no corpo de pecado. E reconhecer que somente através do sangue nós somos salvos. Não há outra maneira. No Egito, o anjo não respeitava se era um judeu. Ah, mas eu sou circuncidado. Não havia. Eu sou judeu. Nada. O anjo da morte respeitava o sangue. Se vê o sangue, eu passarei de vós. Hoje é a mesma coisa. Quem tem a vida de Deus, o sangue é por ele. Não sangue humano, é sangue de Deus. Então, quando Deus vê a vida e vê a vida nos seus filhos aqui, aquele sangue é para aquele filho. O anjo da morte pode passar, pode zumbir, pode fazer o que quiser. A vida que está aqui é o sinal que aquele sangue é por mim, o sangue é por você. Deixa eu só ler mais um pouquinho aqui. Então ele disse aqui, tem mais uns 10 minutos ali. E hoje cada igreja, cada indivíduo que não está e não pode mostrar esse sinal do Espírito Santo está morrendo espiritualmente e morrerá. Não importa o quanto creia na morte, sepultamento e ressurreição, viu? Não importa o quanto você repita o credo dos apóstolos, repita isso ou o que você possa fazer, não importa o quão bem educado você seja e que experiência teológica você tem tido, você poderia ter diplomas de doutor
bacharelado em artes e qualquer coisa mais, tá? Poderia ter tudo, um DDD, LD, doutor em tudo aqui, né? Mas ele disse aqui, isso não produziria, o sinal deve ser mostrado. E então aqui ele disse assim, isso era somente uma sombra do real para esse dia, um antitipo, o sinal devia ser exposto. O judeu podia fornecer a evidência de que ele estava no pacto, mas se o sinal não estivesse ali, o pacto ficava sem qualquer efeito. Assim é hoje, meu irmão, minha irmã. Eu quero lembrar vocês disso. Você dentro, fora ou no piso inferior, que era uma reunião, onde você estiver, a hora é chegada. E cada um pode ver o comportamento, o entorpecimento da igreja hoje. Cada um pode ver a mortandade de muitos de seus membros. Porque você tem brincado, você tem tomado sensações e você tem tomado outras coisas, e você tem confiado na sabedoria de alguns homens, na teologia e algumas organizações, na associação de membros da igreja, de sua mãe e de algum pastor fiel. Mas todas essas coisas são boas, não tenho nada contra elas, mas não é mais do que a circuncisão para um judeu. Mas isso não era o programa de Deus. Quando eu vi o sangue, isto é unicamente, não adianta não pensar, mas eu sou judeu, nada. Era o sangue, era aquele sinal. Hoje o Espírito Santo é o sinal. Amém. O anjo da morte não pode tocar na sua alma. Porque alguém pode estar pensando, mas eu adoeço. Eu não estou te falando sobre o corpo, estou te falando sobre a alma. O anjo da morte não pode tocar na sua alma, aonde o Espírito Santo está. Amém. Sua alma está segura, por causa do sangue que foi derramado por mim e por vocês. E é por isso que nós temos que crer na verdade. A mensagem é a verdade hoje. Mas como que eu gostaria de ler mais, viu, gente? Gostaria de mostrar aqui algo ainda aqui. Vamos só um pouquinho, viu, irmão? Vamos aproveitar, não sei se amanhã nós estamos vivos, né? Vamos aproveitar enquanto nós estamos vivos. Aqui, a palavra falada da semente original. Deixa eu ler aqui. Um pouquinho só aqui, tá? Do 112 a 113. 112 a 113. Se o Espírito de Deus chega para regar a semente, se é a semente que está sendo regada, isso produzirá a vida da semente. Está isso claro? Produzirá a vida da semente. Foi para isso que isto foi dado. Eu creio que a Bíblia é a palavra, toda a verdade, e Jesus é a palavra manifestada. Ele e sua palavra são um e o mesmo. O que foi ele? Agora veja, ele foi aquela semente. Está vendo? Deixa eu ler só aqui na frente agora. Mais outro parágrafo aqui. Vamos aqui. Só para provar para os irmãos o que eu estou falando, que agora nós estamos no final, já é amadurecimento. Nós estamos aqui para amadurecer. Não adianta, como sempre a gente fala, não adianta você inventar as coisas ou programa quando Deus já colocou o último programa. O último programa dele é a revelação dos selos. Qualquer movimento que surgir, o profeta diz, eu não estou esperando por nenhum movimento mais. Eu espero por um arrebatamento. Amém. Qualquer movimento que surge, acaba em nada. Mas esse de Deus vai permanecer. Amém. Mesmo que seja para poucos, mas vai permanecer. Tá? Então, o caso aqui é igual eu lembrei, eu tenho que falar, eu lembrei, quando a gente planta uma roça, um milho, por exemplo, quando o milho está maduro, já pronto para colher, e vai chover, o que o dono da lavoura faz? Vai lá e dobra o milho para baixo. Por quê?
que aquilo não vai perder mais. Mas se ele deixar ele para cima, ele vai nascer de novo, porque vai vir uma chuva. Não adianta, se Deus está amadurecendo a semente, para que mais chuva? Para que mais movimento? O movimento de Deus é o principal. O movimento de Deus hoje é para colher a semente que já está madura. Como nós amadurecemos? Na palavra. Então vamos aqui só do 222. Billy Graham atingiu o mundo. Ó, tá vendo? Os pentecostais atingiu o mundo. E a palavra tem atingido o mundo. Então os 3 mensageiros foi para isso. Qual é o problema? Ela está agora esperando pela chuva tardia. E é aí quando ela produz seus frutos. Ó, eu espero que vocês tenham entendido isso. Então o tipo de semente que você tem plantado no seu campo será o tipo de lavoura que você colherá. Porque foi 3 chuvas, tá vendo? Era chuva, mas vem a outra de colheita, quando o Espírito vem. Por isso que ele pregou sobre os ungidos nos últimos dias. Ele disse: todo mundo, toda semente, tanto a falsa como a verdadeira, é ungida pelo Espírito Santo, porque só existe um Espírito Santo. O sol cai, o sol desce, a chuva desce para justo e injusto. Ele pregou, ó, o Espírito Santo está amadurecendo a ambos, joio e trigo. Então depende do que está aqui, depende do que está em vocês. É a mesma mensagem, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. O diabo não pode fazer mais nada. O diabo já foi vencido, ele está aqui apenas para atormentar, mas ele, nesse sentido agora, ele não pode fazer mais nada. Deus já condenou a era e Deus está tirando o seu povo. Amém. E pronto. E Deus vai tirar o seu povo. Amém. E o diabo não vai impedir. Todos que o Pai me deu virá a mim, e eu ressuscitarei no último dia. Então é só ser semente de Deus que você não vai ficar aqui, você vai sair da terra. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos terminar, que Deus possa ajudar vocês todos. Deus possa ajudar, não vocês todos, muito mais nós que pregamos, porque nós temos que transmitir a palavra para vocês. Que Deus me ajude, que Deus ajude a todos nós que pregamos. Eu gostaria tanto, e depois eu vou experimentar mais alguns para pregar, para continuar pregando, porque como nós falamos, esses novos pregadores, pastores novos, e nós vamos, se eles quiserem, nós vamos fazer tudo para ajudar eles. Pregar a palavra, não ficar cantando. Nós não estamos aqui, não é só para cantar hino. Não, nós estamos aqui para adorar a Deus, não só no cântico. Ele sendo a palavra. Tá? Nós estamos aqui para isso, para mostrar que Ele está aqui para nos ajudar. Vamos nos colocar em pé e vamos orar e pedir a Deus que nos dê uma noite abençoada. Henrique? Ah, tá. Então, já vamos orar pelo Henrique também. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, meu Deus, nós estamos orando pelo Henrique, Senhor, o Senhor sabe, meu Deus, a situação dele, Senhor, mas só o Senhor é que pode ajudar. Meu Deus, mas ajuda também os pais, meu Deus, porque muitas vezes, Senhor, nós como pais, nós somos culpados de muitas coisas, Senhor. Eu estou falando desde mim, desde todos nós. Muitas coisas que acontecem, às vezes é nós que somos culpados. Assim nós pedimos pela família, Pai, para que o Senhor ajude essa família. Ajuda todos nós a sair daqui muito melhor do que nós entramos aqui, Senhor, para que nós possamos ajudar os nossos filhos, Senhor. Senhor, lembrando de Marcelo, Senhor, aonde ele estiver, que o Senhor guarda ele, Senhor, e todos que estão viajando. E todos nós que vamos sair daqui para os nossos lares, Senhor, meu Deus, dá-nos um alimento abençoado,
que nunca há de faltar para nós, muito mais o alimento espiritual. Senhor, nós queremos sair daqui melhor do que nós entramos. Que a Tua graça alcança cada um, Pai, não só os que estão aqui, mas em todos os lugares do mundo, aonde o Senhor tiver um filho do Senhor. Meu Deus, se o Senhor tiver filhos aonde não tem nada para comer, eu sei que o Senhor é um Deus provedor. O Senhor pode prover algo para essa pessoa comer, Senhor. Ajuda os Teus filhos aonde eles estiverem, Pai. Meu Deus, se estiver passando dificuldade, Senhor, eu sei que o Senhor pode trazer algo para eles e sustentar a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Mas ainda, irmãos, eu quero falar, domingo que eu falei sobre a oferta do irmão, não ficou nenhum diácono lá, não colheu a oferta. Então eu quero que os irmãos ainda colhem a oferta para ajudar na cirurgia do irmão que vai fazer. A cirurgia dele vai ficar 13.600, mas tem uma coisa, ele vai ficar um dia só. Então, se dá um problema ele ficar 2 dias, vai ter que pagar uma diária, e não é barato. Então a gente tem que ajudar, nós vamos ajudar, nós estamos aqui para isso. Amém? Tá. Nós vamos orar. Amanda? Tá. Então a irmã Amanda e a irmã Edi, nós vamos orar. Senhor Deus, Amanda, Senhor, a irmã Amanda, ela vai viajar, eu creio que vai para São Paulo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor abençoe e guarda ela, Senhor, nessa viagem. E também, meu Deus, a irmã Edi, Senhor, ela sempre pede oração quando ela está viajando. Meu Deus, protege ela e sua família, onde ela estiver, Senhor. Meu Deus, assim nós pedimos, Pai, para que elas façam viagem abençoada. Meu Deus, como a irmã Amanda vai para São Paulo, que ela vai e volta em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.